amigos, amigas da FES, com muita alegria estamos aqui de volta. Eu, Suzy Barboni, daqui de Feira de Santana, envio em nome do meu grupo, da família espírita Jesus de Nazaré, o nosso mais caloroso abraço para todos e para todas. Então, com muita alegria na noite de hoje, nós estamos trazendo aqui para vocês uma reflexão a respeito da fé que transporta montanhas. Iniciamos a nossa fala fazendo aqui uma sensibilização com vocês. Sim, é preciso muito amor, é preciso muita fé, muita resiliência para superar esses momentos difíceis que nós estamos passando. E estamos realmente precisando de muito amor para curar o nosso planeta, para curarmos a nós próprios. Então, quando vocês propõem que falemos sobre a fé que transporta montanhas, aqui estamos, dentro de uma contribuição muito simples para um assunto tão vasto, tão cheio de contribuições muito mais profundas do que eu possa trazer na noite de hoje. Mas fica aqui o nosso esforço, fica aqui o nosso desejo de contribuir, de realmente podermos, através dos ensinos de Jesus que aqui serão enfatizados, transportar essas montanhas que existem dentro de nós, ou até mesmo olhar para estas montanhas e tentarmos entender por que é que elas estão ali naquele lugar. Será que não fomos nós que as colocamos ali? Temos responsabilidade com essas montanhas que não se movem e que parecem ser tão desafiadoras para nós? A nossa fala, então, será embasada em conteúdos de O Evangelho segundo o Espiritismo e também de O Livro dos Espíritos. Traremos os ensinos de Kardec, iluminados pelo Espírito da Verdade, através da fala dos amigos espirituais inspirados em Jesus, o que nós pudermos traduzir dentro da nossa limitada compreensão a respeito desse tema, a fé transporta montanhas. Nos inspiramos em Hebreus 11:1, quando Paulo de Tarso nos orienta. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, vejam o conceito avançado que o apóstolo dos gentios traz para nós. A certeza daquilo que esperamos. Então, aquilo que você espera, aquilo que você sonha, isso é fé. E também ter fé é uma prova das coisas das quais nós não vemos, nunca vimos, não participamos, ou até mesmo não veremos mesmo, não participaremos mesmo, mas temos fé e acreditamos. Outros autores chegam até mesmo a nos dizer de forma desafiadora: fé é assim. Primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Então é aquele sentido de dar o passo onde parece não ter nada, de irmos em direção a um lugar onde nos parece que seria extremamente perigoso, de darmos alguns passos em direção a certas situações que não são aceitáveis. Seria imprudência? Seria até mesmo desafiarmos Deus? Bom, eu de minha parte não penso assim. Acredito, defendo e tento vivenciar a minha fé exatamente no seguinte princípio: eu tenho que fazer o máximo, no limite das minhas forças. Quando chego no máximo, onde eu não posso mais atuar, entrego para Deus. Porque aí agora não é mais o humano, não sou mais eu que tenho condição de dar conta daquela situação. Então isso é colocar o pé num local onde não parece ter nada. E na sequência Deus põe o chão. Nesses momentos de crise que nós estamos atravessando, nunca foi tão propalado, nunca foi tão falada, dentro dos aspectos da contemporaneidade, a questão da fé, da importância de termos fé na crise, da importância de vencermos essas montanhas da crise econômica, montanhas de uma crise sanitária. A pandemia é uma realidade que nós estamos vivendo.
montanhas da falta de vacinas, montanhas da perda de entes queridos, montanhas da falta de uma esperança no futuro. Então, esta fé remove estas montanhas quando ela realmente é uma fé verdadeira, interiorizada, vivenciada. E é nos momentos de crise que vemos e que sentimos essa nossa verdadeira fé. Infelizmente, fora dos ambientes religiosos, a fé ela passa por muitos preconceitos, muitos estigmas. Uma pessoa que demonstra ter fé, uma pessoa que inclusive pode até carregar alguns, digamos, símbolos religiosos, é sempre vista de forma enviesada, principalmente nos ambientes mais científicos, acadêmicos. A fé parece ser carregada de estigmas. A fé também, ela pode se manifestar de uma forma não saudável, que é o chamado fundamentalismo religioso. As questões ligadas à violência, preconceito, intolerância, ligadas às questões religiosas, como quebra de imagens, invasão de locais sagrados, de locais de culto, perseguição a pessoas, a determinados cultos, isso se manifesta na forma de um fundamentalismo, ou seja, existe uma única religião, uma única verdade, e essas pessoas, se sentindo detentoras da verdade, se acham no direito de invadir, de humilhar, de subjugar e de provocar nas outras pessoas dor e sofrimento através das suas violências. Para isso, existem determinados artigos dentro dos códigos penais para coibir esse tipo de atitude, evitando que essas mentes enfermas, perversas, possam dar vazão aos seus instintos maléficos de violência, perseguir e matar pessoas, destruir locais de culto, pichar, trazer para determinadas pessoas rótulos, trazer inclusive o sarcasmo, a pilhéria, as fake news para determinados grupos religiosos. Isso é maldade, isso é perversidade. Não é gesto de cristão. Um cristão verdadeiro não age assim. Então eu desconfio muito das pessoas que, de posse do Evangelho, de posse dos conhecimentos, dos ensinos do Cristo, discriminam e rotulam seus irmãos. Porque essas pessoas, com certeza, não leram, não conhecem o Evangelho. Existe aí uma distorção muito grande. A fé também ela promove autoconhecimento e libertação. Sim, porque a fé ela traz para o indivíduo a certeza daquilo que ele é e do que ele também não é, daquilo que ele pode e o que ele não pode, porque ele reconhece um Deus acima de tudo. Ele sabe que as coisas não acontecem porque ele quer, mas sim porque Deus quer e determina. Ninguém aqui ordena a Deus, como muitas vezes nós vemos em alguns clamores religiosos. Senhor, eu ordeno. Ninguém ordena. A nossa prece deveria ser, antes de tudo, Senhor, eu obedeço. Senhor, eu estou resignado. Esse é o verdadeiro ato de fé. Da mesma forma, a fé também é confundida como medicina do pobre. Com o esgotamento das possibilidades de um bom atendimento em saúde, as questões de saúde se avolumam, principalmente nesses tempos pandêmicos, não só as questões ligadas à própria Covid-19, mas também outros agravos que continuam acontecendo. As pessoas continuam recebendo os seus diagnósticos de cânceres, os infartos continuam, os atropelamentos, as crises de loucura continuam, e o sistema público incapacitado muitas vezes de acolher a todos, e as questões ligadas às questões financeiras, sociais, nem todos têm condição de pagar um plano de saúde, e com isso muitas pessoas recorrem a determinadas práticas e que são reconhecidas como práticas eficazes, as chamadas práticas tradicionais de cura, mas que algumas pessoas, geralmente os detratores, geralmente as pessoas que ironizam, as pessoas que têm aquele olhar meio enviesado, desconfiados, será? Costumam tratar estas práticas como medicina de pobre. E aí vem uma interessante pergunta:
E a fé cura? É possível que através do poder da fé nós possamos dizer a uma montanha que seria uma doença incurável, um grande mal, um grande problema, às vezes desconhecido da medicina, seria possível a pessoa conseguir vencer essa montanha, afastar essa montanha, transportar essa montanha e dizer atira-te ao mar? Será que é possível, através da fé, nós nos curarmos? Encontramos essa matéria num jornal de circulação popular, publicado em 2013, e lá em uma de suas manchetes ele estampa: ciência comprova elo entre saúde e espiritualidade. Bons sentimentos reduzem os riscos de doenças cardíacas. E vejam aqui, no meio da reportagem, o que está colocado. Perdão, tolerância, paciência são antídotos contra altas do colesterol e pressão arterial alta. Então, que coisa importante isso aqui, né? Como isso nos coloca em um outro lugar. Como a nossa visão em termos de fé, em termos de convicção da existência de Deus, do auxílio espiritual, podem nos colocar em uma situação de saúde, em uma situação em que nós fugimos completamente aqueles chamados, padrões clínicos esperados, e muitas vezes nós melhoramos daquela doença, daquela situação, sem uma explicação plausível. Problemas como depressão, cânceres, problemas cardiológicos, situações graves, inexplicáveis pela medicina. O que é que nós podemos, com a força da fé, superarmos essas montanhas? Vamos ver aqui o lado espiritual do brasileiro para que nós possamos entender. Uma pesquisa realizada, essa pesquisa já tem um certo tempo, mas os dados são interessantes. Ela data de 2010, mas é importante para que a gente possa entender como a nossa fé funciona. 44% dos brasileiros são seguidores de mais de uma religião naquela época. 49% não nasceram com a mesma filiação religiosa que tem hoje. Muitos mudaram de religião. 55% das pessoas que foram entrevistadas, elas rezam diariamente. 32% leem diária ou semanalmente a Bíblia. 39% leem alguma leitura espiritual. E 10% disseram muito influenciadas a votar de acordo com a religião. Não é o objeto aqui da nossa fala. Então vamos ficar apenas com os demais itens. Então, pessoas que oram diariamente, pessoas que leem semanalmente a Bíblia, pessoas que têm alguma leitura espiritual, isso mostra uma característica espiritual que essas pessoas vivem. A par disso, também nós temos as crenças. Dos entrevistados, 50% creem na reencarnação. Vamos ver aqui um outro item muito importante, para a gente não se deter muito nesse slide. Muitas pessoas tiveram sonhos premonitórios, cerca de 70%, e muitas pessoas também já tiveram contato com seres que estão no mundo espiritual. 51% sentiram a presença de alguém que já partiu, 30% ouviram pessoas que já haviam morrido, ido para outra dimensão. Então isso demonstra como a nossa situação espiritual, como a nossa fé aqui no Brasil, ela tem um conteúdo bastante complexo, porque nós fazemos um mix de diversas religiões e crenças. Lemos a Bíblia, acreditamos na reencarnação, fazemos orações diariamente, dialogamos, tivemos alguns diálogos com pessoas que já partiram. Então isso mostra como a nossa fé ela é bastante ampla. E como fica a fé em tempos de coronavírus? Como fica a remoção desta grande montanha das questões da doença em nossas vidas? Nós sabemos hoje já por evidências médicas
de que existe uma influência da fé religiosa na saúde das pessoas. Muitos de nós somos influenciados pelas questões de crença, pelas questões de determinação, que nós chamamos muitas vezes, né, na linguagem mais técnica, de coping religioso. Então seria uma forma de ancoragem, seria uma forma de resiliência, olharmos para a vida com os olhos da esperança, com os olhos da alegria, porque temos uma fé em Deus, em algum Deus, deuses, seres espirituais, não importa. Mas algo nos leva para o mais além, para o transcendente. Eu defendo que as religiões deveriam ter um compromisso muito grande com a promoção da saúde. Seria a proposta principalmente de religiões de base cristã, e em especial a doutrina espírita, trabalhar no sentido de evitar que as pessoas adoecessem pelo desenvolvimento da fé, pela oportunidade de trabalho no bem, pelo ambiente propício a trabalharmos os nossos defeitos, as nossas dificuldades, trabalharmos os nossos defeitos, a chamada transformação moral, reforma íntima, muito adequado ao ambiente espírita. Tudo isso faz com que desenvolvamos a fé, as nossas potencialidades e possamos ter uma melhor condição de saúde. Mas temos, além da nossa fé institucionalizada, nas religiões institucionalizadas, temos também a chamada fé popular. Eu chamo a atenção das irmãs e dos irmãos para esta importância que está aqui expressa nesse slide, que nos mostra como o conhecimento popular está tão disseminado entre nós, esse conhecimento popular, esta fé popular disseminado entre nós. Então, por exemplo, aqui na nossa região, aqui em Feira de Santana, nós convivemos ainda com muitas rezadeiras, muitas benzedeiras, rezadeiros e benzedeiros também. E que eles são procurados principalmente para tratamentos e acudir situações de doença infantil. Então, muitas mães e pais preocupados com a situação de saúde dos seus filhinhos, principalmente crianças muito pequenas, crianças com febre intermitente, situações como o chamado quebranto, né? O chamado mal-olhado, algumas doenças assim desconhecidas, muito difusas, e essas mães levam seus filhos, suas filhas, para essas rezadeiras, para esses curandeiros, exatamente buscando o quê? Através da fé, a mobilização para a remoção daquela doença. Então é um ato profundo de fé, sim. Eu, inclusive, minha mãe espírita, de família espírita, mas quando eu era bebê, minha mãe costumava me levar muito para uma famosa rezadeira aqui de Feira de Santana, nossa querida Dona Serafina, conhecida pelo nome de Iaiá. Então, era a Dona Iaiá que nos recebia na sua casa, sempre muito amorosa. E ela fazia um mix entre catolicismo institucionalizado e o catolicismo popular, e também tinha suas crenças, recebida dos seus ancestrais, das suas ancestrais, a respeito das rezas. E ela fazia rezas, né? Era uma criança que tinha assim, muitos problemas de garganta, mal-olhado. E aí ela depois aconselhava a minha mãe, mostrava as folhas. Olha aqui como as folhas estão murchas. E eu vou dizer sinceramente para vocês, das minhas memórias, 100% eu sempre me saí muito bem das rezas de Dona Serafina. Então, aquela fé que movia minha mãe, a certeza que Dona Serafina podia fazer algo mais, realmente mobilizava, como nós vamos ver daqui a pouco, recursos nesse sentido, e aqui estou eu. Também nós temos a fé institucionalizada em religiões, como vocês podem ver aqui no slide, religiões de matriz cristã. No caso aqui, nós estamos vendo alguns exemplos que podem ser aludidas ao protestantismo, em especial o protestantismo de base neopentecostal. Então, os cultos são assim cultos de milhares de pessoas, onde acontecem fenômenos muitas vezes de base mediúnica e de base anímica, um mediunismo na realidade, né, e de base anímica.
E as pessoas movidas pela fé, elas costumam dizer que alcançam curas, graças e que realmente o processo é resolutivo. Bom, isso não é à toa, porque nós vemos a proliferação das igrejas protestantes, principalmente as neopentecostais, mostrando de alguma forma a eficácia de algumas intervenções. Não estamos aqui para julgar ninguém, são dados que nós estamos vendo aí no nosso cotidiano. Em especial, a Igreja Universal, principalmente ali nos seus primórdios, esteve muito envolvida com a crônica policial. Principalmente porque, na sua origem, ela foi de alguma forma uma igreja perseguida. Alguns pastores foram presos, inclusive o próprio líder da igreja. Então, isso fez com que algumas pessoas desenvolvessem ainda mais a fé. No sentido de que, olha, se está perseguindo é porque eles estão propalando a verdade, é porque eles estão praticando o bem, então merecem crédito. Então algumas pessoas se orientaram por isso aí. Aqui em Feira de Santana, os jornais locais da época, somente ali nos anos 80, 90 aproximadamente, eles relatavam algumas batidas policiais nesses templos, inclusive uma famosa batida policial numa determinada igreja aqui da cidade encontrou numa espécie de uma sacristia alguns óleos que eles vendiam como óleos ungidos, óleos benzidos, e encontraram também nesse ambiente algumas cápsulas de medicamentos antibióticos. Então a polícia deduziu na época que esses antibióticos eram misturados aos óleos e eram vendidos como óleos milagrosos, e as pessoas, quando faziam uso daquele óleo ungido, passando em feridas, passando em algumas afecções, realmente melhoravam, e era em função do antibiótico que estava ali. Esse foi um dos fatos, né? Mas não são fatos generalizados. Então existem poucas pesquisas, principalmente sobre as igrejas neopentecostais, elas não são muito abertas as pesquisas, principalmente a questão da fé, os milagres, as curas. O que nós sabemos é que são igrejas de uma alta rotatividade de frequentadores, porque eles não conseguem, de certa forma, fidelizar os seus participantes em função exatamente dessa constante oferta de novos milagres, de novas possibilidades. E sempre existem igrejas que vão surgindo. As estatísticas mostram que aqui no Brasil são fundadas mensalmente cerca de 1.500 igrejas evangélicas novas, mensalmente. Então, isso mostra assim, o grande avanço dessa propagação da fé entre nosso povo. Chegando aqui na visão agora um pouco dessa fé católica, nós sabemos, vou citar apenas aqui duas situações, porque a fé católica ela é muito antiga, ela data ali por volta do ano 500 aproximadamente, com a instituição da Igreja Católica Apostólica Romana, da forma que pelo menos nós temos hoje institucionalizada. Mas os irmãos e as irmãs devem conhecer esses panfletinhos, Oração ao Poderoso Santo Expedito, que está aqui no slide. Então vocês vejam que algumas pessoas fazem promessas, certo? E aí colocam lá no pezinho do panfleto: em agradecimento, hoje mando imprimir e distribuir 1000 orações para propagar os benefícios e a devoção ao poderoso Santo Expedito. Então isso aqui mostrando num ato de fé, um pedido que foi feito, alguma coisa que, digamos, a saúde pública não conseguiu resolver, o poder judiciário não conseguiu resolver, as condições nossas sociais não conseguiram resolver, e aí a chamada, a medicina do pobre, a justiça do pobre, que é a fé, e a pessoa consegue, como se diz, alcançar uma graça, e como resposta a publicação dos panfletinhos de Santo Expedito. Aqui ao lado nós temos uma freira produzindo as chamadas pílulas do Frei Galvão, Então essas pílulas do Frei Galvão ficaram também muito famosas aqui no Brasil,
e elas se constituem basicamente de uma oração, de um credo dedicado à Virgem, um credo em que se exalta, né, a potencialidade da cura. Essa prece ela é dobrada, né, ela fica praticamente minúscula e é colocada como pílula do Frei Galvão. Então, na realidade, uma pessoa que está com, digamos assim, com uma doença e busca na sua fé católica a pílula do Frei Galvão, então, na realidade, ela não está tomando absolutamente nada, né? Não existe ali nenhum princípio ativo, na realidade, ela está consumindo uma prece que foi escrita e dobrada e colocada como a pílula, tá? Nós temos também aqui uma chamada, né, para uma outra situação que é Nossa Senhora de Guadalupe. Faça essa oração à Virgem de Guadalupe e um milagre financeiro acontecerá em sua vida. Então, em tempos de desequilíbrio econômico, em tempos de desemprego como esse que nós estamos vivendo, e a pessoa naquela situação precisando realmente vivenciar a sua vida, pagar suas contas, e dentro da fé católica, e aí ela vê uma chamada como essa, então ela organiza suas forças, potencializa, canaliza a fé no sentido de ultrapassar essa grande montanha, né, da questão financeira, e muitas vezes ela consegue. E quando não consegue, aí geralmente os companheiros dizem, foi a sua falta de fé. Isso não acontece aqui também entre nós espíritas? A pessoa diz assim, fui ali, tomei um passe e continuo com a mesma dor de cabeça, não melhorei. Oh, mas também puderam, você não teve fé. Você tem que ficar ali orando, pedir a Deus. Então a gente percebe que a fé ela não é exclusiva, ela é de todas as religiões. Então é necessário ter esse dispositivo para que possamos vencer, né? Os católicos também publicaram, através da rede jesuíta de educação, uma nota do Colégio dos Jesuítas sobre a pandemia da Covid e a importância de ter fé e acreditar na ciência. Então, isso aqui, gente, é muito importante, né, nesses tempos negacionistas, nesses tempos anti-vacina, de comportamentos muito estranhos, porque nós vemos um movimento partido, né, do seio da Igreja Católica, enfatizando, olha, é importante ter fé, sim, agora também é importante acreditar na ciência. Vá tomar sua vacina, use máscara, álcool gel, lave as mãos e mantenha o distanciamento. Então, o movimento espírita também fez a mesma coisa. Aqui na nossa casa espírita, nós também fizemos isso. Suspendemos as atividades presenciais, passamos ao modelo online, como vocês também sabiamente souberam fazer também, muito bom. E uso de máscaras em nossos contatos, distribuição de farnel para as famílias carentes, com a devida higienização, com os devidos processos prescritos pela saúde pública, exatamente porque é preciso ter fé, mas é preciso acreditar na ciência, que a ciência também é de Deus. Então, jamais nós vamos cair no negacionismo ou simplesmente dizermos de uma forma desatinada, imprudente, eu leio o evangelho, eu sou espírita, vírus nenhum me pega. Isso é imprudência, isso é insanidade e isso não condiz com o ensino dos espíritos. Nós somos humanos e estamos subordinados, submetidos à lei de Deus. Então todos nós devemos sim mantermos a nossa fé, as nossas orações, pedirmos a Deus forças, iluminar as mentes dos governantes, dos dirigentes, dos cientistas e acreditarmos na ciência, porque a vacina nos chegou e esse foi um grande avanço para nós enquanto seres humanos. Nos cultos afro-brasileiros, ter fé é ser forte. Então, isso é felicidade, né? Então, o indivíduo que tem a felicidade, que ele tem fé, é um ser forte, ele é carregado de axé, aquela energia vital, maravilhosa, que nós chamamos aqui de fluido cósmico, é o mesmo axé. Então, esse axé promove saúde integral, que na medicina iorubá é indissociável da magia, mas não essa magia banal, a magia no sentido dessa conexão com o transcendente, com a natureza, com o divino, com as divindades,
com os espíritos que auxiliam a cura e a própria natureza riquíssima em elementos. Os elementos vegetais, minerais, animais, os elementos anímicos da alma humana que promovem a cura. E eles têm uma divindade que é o San, que é a essência do mundo vegetal. Então, muitas curas que têm sido promovidas pelo ambiente dos candomblés, muitas curas do movimento afro-brasileiro, exatamente devido a quê? A essa força, a essa fé interior, a essa transcendência dos seres humanos. Por isso que Chico Xavier fala sabiamente, né, que Deus permitiu que tivessem muitas religiões, exatamente por isso. Porque cada uma delas atende a um anseio nosso. Então, aos nossos irmãos do culto afro-brasileiro, nosso respeito, assim como a todos os irmãos católicos, protestantes e até os ateus também, todo o nosso respeito. Então, mostrando que essas práticas de saúde, elas têm no fundo um conteúdo de fé. E aqui na visão espírita, o que é que nós temos? Olha só, Kardec, desde o início da sua pesquisa, desde o início da sua vida de pesquisador, que ele se aproximou muito do magnetismo, que já estava em voga, estava na moda, né? Lá no final, lá por volta, melhor dizendo, né? Lá no século XIX, que vai ganhar muito impulso com a homeopatia e chega assim ao século XX com as cirurgias espirituais e com tratamentos menos intervencionistas, como por exemplo, a água fluidificada é puro magnetismo, né? A meditação guiada, as vibrações, tudo isso faz parte desse processo do magnetismo. E atualmente nós vamos encontrar também os processos de autocura. Então, isso trazido para um olhar científico, cartesiano, muitos poderão dizer, não, isso aí é autossugestão, ou então que nada, isso aí é pseudociência, isso é misticismo. Isso não tem nada a ver, por isso que nós falamos aqui no início, que para muitos a fé é estigmatizada, porque eles colocam esses rótulos. Mas ainda há muito que se aprender a respeito da fé, porque é uma força legítima, é uma força que nos move e que realmente traz esses efeitos positivos em nossas vidas. Encontramos então em Kardec uma conexão incrível entre a fé e a ação magnética. Kardec então vai citar 3 elementos para que a fé ela possa se manifestar. Primeiro, o próprio fluido do magnetizador, por exemplo, através dos passes, através do processo da imposição de mãos, podem ser mobilizados os fluidos do próprio passista ou do magnetizador. Segundo, pelo fluido dos espíritos que atuam diretamente e sem intermediário sobre o encarnado. Então, aqueles fatos em que as pessoas alegam que tiveram contato com Nossa Senhora, que tiveram um contato direto com os anjos e assim conseguiram uma cura, ou pela terceira forma, que é pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador que serve de veículo para esse derramamento, que é o que mais acontece nas casas espíritas. Então, dentro dos centros espíritas, os passes, a ação magnética, toda a medicina vibracional que nós aqui praticamos, ela é mediatizada pela espiritualidade. Nós somos, digamos, auxiliares. Na realidade, todo o processo é dirigido, é comandado pela espiritualidade. Então, a pessoa que está recebendo, a pessoa que é o alvo daquela terapêutica, ela tem que se colocar numa atitude de receptora, numa atitude favorável para que aquele processo realmente ocorra com sucesso e produza os seus benefícios. Então, Jesus mesmo costumava dizer, é mais fácil curar a 9 cegos que querem ver do que a um só que não quer ver. Naquele outro momento em que a mulher toca na borda do seu vestido e ele fala para a mulher, vai, a tua fé te salvou. Ele sente que dele saiu virtude. Então é necessário esse requisito do querer, do ter vontade, ter fé, para que possamos transportar montanhas.
Em 1998, no Teatro Vanucci, no Rio de Janeiro, Divaldo Pereira Franco fez uma palestra e lá ele dizia o seguinte: estamos numa personalidade transitória, elaborada por fatores genéticos, psicossociais, socioeconômicos, socioeducacionais. Mas nós somos um ser de interação universal, um ser eterno que transita etapa a etapa, através desse fenômeno biológico da fecundação e que abandona o processo orgânico por outro fenômeno biológico da morte ou da desencarnação. Continua Divaldo. A grande proposta do curar-se é remontar as causas para diluir os efeitos. Não adianta manter causas e trabalhar nos efeitos, porque eles irão sucedendo-se na razão direta da sua própria causalidade. Somente a partir da autocura é que nós podemos pensar em curar os outros. Então, todo esse processo que nós buscamos de fé e cura, no sentido de transpormos essas grandes montanhas, primeiro é preciso transpor essas montanhas em nós próprios, vivenciarmos essas curas em nós próprios, para depois levarmos aos outros. O Dr. Bezerra de Menezes nos lembra, nós somos seres espirituais. E como seres espirituais, esta fé que nos anima, essa fé que nos move, também deve ser uma fé espiritual. Levando-se em conta a transcendência do ser humano, nós não somos apenas um corpo físico. E é por isso, talvez, que o nosso querido Gilberto Gil tenha feito encantos entre nós quando cantou: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Exatamente porque a fé nos leva para esse lugar de reconhecimento, de identificação, de sentirmos que estamos nesta conexão conosco mesmos e com o divino. Para finalizar a nossa fala, uma breve visita ao Google Acadêmico, esse grande site de buscas de pesquisas, que realizei agora para trazer essa fala aqui para vocês, com as palavras cura e fé. Encontrei 110 mil citações fazendo essa conexão. Buscas outras que me levaram à curiosidade de identificar e como estão outras publicações. Então encontrei capas de revistas como estas que vocês estão vendo aí. A revista Isto É, Medicina Espiritual. Como cresce a pesquisa sobre as questões da fé e a cura. Super interessante. Fé faz bem. E a revista Bem-Estar, com diversas matérias a respeito da fé e da cura. Alguns livros também com material muito interessante a respeito desta fé que nós devemos cultivar. A cura pela fé. E um outro, espiritualidade e oncologia. Um caso que ficou muito famoso, que chegou às manchetes dos jornais lá por volta de 2011, foi o câncer que acometeu o galã da Globo, Reinaldo Gianecchini. Reinaldo Gianecchini, na luta contra o câncer, ele aliou o tratamento convencional ao espiritismo e na capa da revista Medicina e Fé. Hoje ele está aí, curado, sadio, vivendo a sua vida, dando continuidade. Então ele conseguiu transpor essa grande montanha. Na literatura espírita, na literatura espiritualista, nós temos muita coisa a respeito das curas, a respeito da fé, que podem ser trabalhadas por nós. Movimentos da cura interior, movimentos da cura pelo amor, movimentos da cura de nós mesmos, movimentos que unem ciência e fé. E nós vemos, por exemplo, como nós podemos chegar a um movimento como esse, ciência e fé, promovendo esperança para vencer a pandemia do novo coronavírus. E aí nós vemos um movimento de fórum, digamos, científico e ao mesmo tempo religioso, em que a condição de ter fé é fundamental e é essencial para todo um processo de cura. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, nós chegamos aqui ao final da nossa fala com essa anotação de João, capítulo 5, versículo 6. Jesus viu o homem deitado
e sabendo o que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Então, que a nossa resposta seja uma resposta de fé. Que a nossa resposta diante desta imagem, onde aqui podem estar simbolizados irmãos e irmãos nossos e até nós próprios, nossos familiares, com Covid, com problemas financeiros, com angústias, com problemas outros de ordem familiar, de ordem psicológica e emocional. Jesus se aproxima e pela fé nós dizemos: sim, Senhor, eu quero ser curado. E digo a essa montanha: sai daqui e atira-te ao mar. Que o Santo Mestre nos abençoe, nos ilumine, nos proteja hoje e sempre. Obrigado, a família Fez, por mais essa oportunidade de trabalho.